and you gotta be aggressive. An atomic bomb could be built by the Nazis. The threat of Germany getting a bomb first is so unthinkable. I actually like the business. It's probably a horrible thing to say, but I got a hell of a kick out of it, particularly when you're winning. The first cannon shot of the Second World War is fired. O dia era 6 de agosto de 1945. Você poderia estar andando tranquilamente pelo centro da cidade de Hiroshima, talvez a caminho do trabalho, ou talvez até mesmo na escola brincando com seus amigos. Até que você olha para cima e avista um avião do modelo B-29 e fica completamente fascinado com tal vista. Então, ele lança uma bomba. Para chegarmos no ponto principal do que ocorreu no Japão, deve-se retornar um pouco e ver o que estava acontecendo naquele período histórico. O mundo estava presenciando um dos piores anos de sua história, visto que a Alemanha nazista estava em seu processo de expansão. Mas esse processo teve um ponto final, por conta da invasão dos soviéticos na Reichstag, e poucas horas depois, houve o suicídio do comandante alemão, Hitler. Assim, forçando a sua rendição. Mas o Japão não se rendeu e seguiu seus duelos no Oceano Pacífico com os Estados Unidos. Deixando os Estados Unidos sem escapatória, fazendo eles iniciarem um projeto, conhecido como Projeto Manhattan. After all, the discovery had been made in Germany. Germany had very good physicists. Maybe Hitler's building the bomb. The threat of Germany getting a bomb first is so unthinkable. Hey, we're in a race with the Germans, perhaps. But so far, the race is only in the scientists' minds. No one else understands the danger of a bomb that doesn't yet exist. Physicist Leo Szilard is convinced the only way to stop Hitler is to get the bomb first. Szilard dictates a letter, a warning about the threat of a Nazi atomic bomb. And he thought that the best strategy would be to get Albert Einstein, the most famous scientist in the world, to sign a letter to the president, Franklin Roosevelt, and get things moving. Szilard's letter and Einstein's fame do the trick. President Franklin Roosevelt authorizes a project to research uranium. O Projeto Manhattan ele foi desenvolvido então pelos Estados Unidos ali durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele é um projeto que vai colocar então em prática ali os estudos sobre as bombas nucleares, né? Na verdade, por que isso aconteceu? Porque os nazistas eles já tinham estudos, eles tinham físicos brilhantes que já estudavam sobre o tema e os Estados Unidos não queriam ficar para trás, então eles também colocaram o projeto deles em prática. Bem, por mais que o projeto ele fosse dos Estados Unidos, quem vai encabeçar toda a ideia vai ser o físico húngaro, né, o Leo Szilard. E ele vai contar, inclusive, com a ajuda do Einstein para poder pedir uma autorização para o presidente dos Estados Unidos, né? Então eles levam a ideia, levam o projeto e aí o Roosevelt autoriza. E aí a gente tem, assim, no Novo México, né, lá em Alamos, a criação do primeiro reator
da bomba. E aí a gente tem então o primeiro teste que vai ser realizado ali no dia 16 de julho de 1945, a gente tem a explosão do Alamo. Pode ir? Ó, as bombas Little Boy Fat Man, elas utilizaram o urânio 235, mas é possível usar o plutônio também. Essas bombas, elas tinham uma tubulação no seu interior e em cada uma dessas extremidades dessa tubulação a gente tinha uma quantidade de urânio. Em um dos lados onde tinha uma pequena quantidade de urânio, ia haver uma ignição onde ele ia conseguir projetar, né, atacar, digamos assim, você tem um acionamento, uma ignição do lado onde tem uma menor quantidade de urânio, e ele vai atacar o outro lado. O outro lado vai ter uma quantidade muito maior de urânio. Esse acionamento permite que esse urânio em menor quantidade seja chamado urânio projétil, e ele funciona como um projétil para poder atingir um alvo. O alvo seria aquela grande quantidade de urânio na outra extremidade. Aí a gente chama nessas partes urânio projétil, urânio alvo. A radiação que é resultado de uma explosão de uma bomba atômica, a gente tem que lembrar que toda radiação ela tem um comportamento ondulatório. Então ela vai ter coisas que caracterizam uma onda. Ela vai ter uma velocidade de propagação, ela vai ter um comprimento de onda e uma frequência. As radiações provenientes de uma bomba atômica, elas são radiações com uma grande quantidade de energia. Devido a elas terem uma elevada frequência, elas vão ter um comprimento extremamente baixo. Esse comprimento de onda vai ser tão baixo que ele vai conseguir vencer ou passar através de algumas barreiras normais. Um dos exemplos seria a nossa pele. Com essa radiação sendo emitida tendo baixo comprimento de ondas, ela consegue atravessar facilmente o corpo humano. Só que mais do que isso, o comprimento de onda é tão baixo que ela consegue até atravessar a própria célula. Elas passam a barreira da pele, passam a barreira da célula, chegam até a região do núcleo e promovem alterações, que é o que a gente vai chamar de mutações, alterações na própria base nitrogenada da célula. Aquela célula ela pode tanto ser destruída ou ela pode sobreviver com aquela alteração, com aquela mutação. O que aí a gente teria algumas células cancerígenas que seriam o resultado dessas mutações provocadas pela radiação. Mas isso daí também não necessariamente a gente vai ter uma promoção dessas radiações só por bomba atômica, só que as bombas atômicas elas liberam uma radiação, uma alta energia, uma grande potencial de fazer essas alterações ionizantes.